O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Está no ar, a partir de agora, o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira, na coordenação e supervisão do programa, Nilton Moura. Olá, gente da gente que se liga na gente. Vocês, abaixo de Deus, fazem o sucesso do nosso programa. Um abraço aí todo especial para Oswaldo Costa e Dona Hilda, sua esposa. Um abraço aí para seus filhos também, Antônio Carlos e Petrônio. Meu amigo Roque Costa e Dona Maria, a sua esposa, em Marcolândia do Piauí. Um abraço para o pastor Valdemir, sua esposa Luciete, em Betânia, no Pernambuco, dirigindo a Assembleia de Deus naquela cidade. Pastor Marcos Dias e esposa, pastora Marlene Formiga, um abraço para vocês também, pregando o Evangelho Brasil afora. É isso aí, gente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos a partir de agora. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Escolhemos para o programa de hoje o tema Vale a pena obedecer? Como texto básico, escolhemos Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O texto continua com os marinheiros se enchendo de medo. Cada um deles clamava ao seu Deus. Eram vários deuses, esses deuses minúsculos, enquanto todos lançavam as cargas ao mar. Eles achavam que o navio estava a se despedaçar por causa da grande quantidade de bagagem. Jonas, por sua vez, descansava indiferente a tudo. O mestre foi até Jonas no porão e perguntou o que havia com ele, que, enquanto todos se apavoravam, ele dormia. Vai, invoca o teu Deus para que ele se lembre de nós, gritou o mestre dos marinheiros. Este caso de desobediência envolvendo um profeta de Israel é um dos exemplos mais citados pelos pregadores. Jonas temeu enfrentar o povo de Nínive por ser um povo cruel. Além do medo, por se tratar de um povo cruel, Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado por Deus. O que ele queria era que os ninivitas fossem punidos por suas maldades. Jonas, além de não querer o bem para o povo de Deus, para aquele povo ser perdoado por Deus, ele mudou de destino, porque ele queria
que os ninivitas recebessem a punição do Senhor. Jonas, naquele momento, devia ter pensado: ir para Nínive perdoar aquela gente má e cruel? Que nada! Eu vou mesmo é para Tarsis. Mas ele não esperava, era o castigo de Deus. E até quem nada tinha a ver com a história pagou o preço. Mas, em se tratando de desobediência, a primeira delas, registrada nas Escrituras Sagradas, teve como protagonista um rapaz chamado Adão, um homem criado à imagem e semelhança de Deus. A história, por ser bastante conhecida, dispensa muitos comentários, embora tenha uma consequência bastante arrasadora para a humanidade: o pecado causador da morte física e espiritual. Embora esse fato não seja tão explorado, o apóstolo Paulo, apesar de uma vida dedicada ao Senhor, é um exemplo de desobediência, conforme relata o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. O profeta Isaías, falando em nome de Deus, disse que o povo desobediente, abre aspas, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Fecha aspas, está em Isaías, capítulo 5, versículo 12. Por ter desobedecido ao Senhor, o rei Davi recebeu a visita do profeta Natã com a seguinte mensagem, abre aspas, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tornaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Aí está que o rei Davi é outro exemplo de desobediência e que levou o Senhor a castigá-lo. Vejamos qual foi o castigo de Deus para Davi. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Está no versículo 11, nos versículos 11 e 12 de 2 Samuel. Outro exemplo de desobediência foi Israel. O povo de Israel foi levado em cativeiro por desobedecer a Deus, conforme podemos ver no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículos 16 e 17. Desprezaram os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Também queimaram aos seus filhos e às suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Veja que o povo de Israel era um povo desobediente. Mesmo sendo um povo escolhido de Deus para dar um bom exemplo, Israel cometeu muitos deslizes. Isso desagradou o Senhor. A desobediência de Sansão é outro exemplo. Ela custou-lhe a própria vida. Por mais que seus pais insistissem, ele desobedeceu, casando-se com Dalila, uma moça estrangeira. O último rei de Judá,
Zedequias, filho do bom rei Josias, estava descontente e desobediente ao seu Deus. Isso o destruiu e com ele toda a sua nação. Jeremias lutou muito para que Zedequias voltasse para Deus e deixasse de adorar ídolos. Ele não deu ouvidos. Fez de conta que nada estava acontecendo e que só ele estava certo. Um filho pediu à mãe para ir a uma festa com os seus amigos. A mãe o aconselhou a não ir. Ele ficou triste, mas permaneceu em silêncio. Altas horas da noite, quando a mãe já dormia, ele pulou a janela, juntou-se aos amigos e desobedeceu à vontade da sua genitora. A mãe foi acordada pelos vizinhos que informaram sobre a morte do rapaz. A mãe, sem acreditar, foi até o quarto e o encontrou vazio. Ela ficou desesperada. Numa confusão generalizada, alguém disparou uma arma de fogo e o rapaz, que nada tinha com o caso, foi atingido, morrendo no local. A desobediência custou-lhe a vida. Muitos foram os casos em que os desobedientes sofreram consequências terríveis. O espaço disponível não seria suficiente para enumerá-los. Muitos até chegaram a oscilar entre a desobediência e a obediência. E o caso mais conhecido tem como protagonista o povo de Israel. Em determinados momentos, faziam a vontade de Deus. Depois, desobedecia totalmente às ordens do Senhor. Os resultados todos conhecemos. A desobediência da humanidade tem sido a causa maior de tantos acontecimentos tristes. Inundações, terremotos e outros fenômenos naturais que têm destruído cidades e ceifando vidas, além dos incontáveis prejuízos materiais. Mas, sem levar em consideração que somente Deus pode mudar os fatos, a humanidade prefere recorrer à inteligência humana. Mesmo diante dos resultados negativos, eles não mudam de comportamento. Indiferente ao amar ao próximo como a si mesmo, as pessoas não conseguem respeitar os direitos dos seus semelhantes. E a mensagem de que Jesus Cristo vai voltar nada significa para quem está muito preocupado e muito ocupado com as coisas materiais. Bem, agora vamos para o outro lado da história. A obediência e suas consequências. Comecemos pelo Salmo 116, versículos 7, 8 e 9, quando o rei Davi, depois de tantos deslizes, prometeu ser obediente ao Senhor. Vejamos esta sua declaração. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Como consequência de tudo isso, sua alma passou a viver momentos de sossego, de paz e de harmonia com a vontade de Deus. Depois de ter orado ao Senhor e com as mãos estendidas, feito suas súplicas, o rei Salomão assim falou ao povo: O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais,
Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 57 e 58. Noé foi obediente ao Senhor, pois mesmo sob pressão do povo, continuou firme na construção da arca, seguindo fielmente a ordem de Deus. Sua obediência foi fundamental para ser vitorioso. Veja o relato dessa história lá em Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 16. A obediência de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi algo extraordinário. Eles não se curvaram diante da estátua construída por Nabucodonosor, mostrando sua fé em Deus. Como consequência, foram lançados numa fornalha com o aquecimento 7 vezes mais. Eles passearam entre o fogo e nem chamuscaram os seus cabelos. Como resultado, deixaram todos pasmados e o rei dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 28. Abraão foi obediente ao Senhor e sua história é um exemplo de fé e confiança. Foram vários os momentos em que esta obediência aconteceu. Obedeceu quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e partir para um lugar desconhecido. Hebreus 11 e 8. Obedeceu ao construir altares quando Deus lhe prometeu um filho, mesmo tendo ele e Sara idades avançadas. Gênesis 12, 7 e 8. Foi obediente quando Deus mandou que ele sacrificasse o seu filho Isaque, como mostra Gênesis 22. Ele foi submisso ao Senhor, confiando na sua soberania e no seu poder. Veja este relato na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículos 8 a 19. Em Gênesis 12 e 3, Deus faz uma promessa extraordinária a Abraão, quando disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lançando um olhar sincero para os dois lados desta resumida história, observando esses dois lados com muita atenção, a pergunta que se faz é: vale a pena obedecer? Pense nisso, reflita e medite sobre isso, e que Deus te abençoe. Você está no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. O choro é um direito de todos. Aquele que não chora é desprovido de sentimentos. Gente da gente que se liga na gente. Meu amigo Orlando Castro e sua esposa Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus, o Gênison, sua esposa Dona Sônia, seu filho Kelvin, todos residentes em Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Seu Isaquim e Dona Valdeni, em Marcolândia, Piauí, obrigado pela preciosa audiência. Meu amigo Arthur Rocha e Dona Lourdes, sua esposa, no Gama, Distrito Federal. Meu amigo Antônio Barros e família, também no Gama. Um abraço aí para o evangelista Ademir Barros e sua esposa, Dona Helena, também para Dona Regineide e Dona Gorete. Essas pessoas, essas famílias, residem na cidade pernambucana de Petrolina, estão pregando o Evangelho.
Obrigado a vocês pela preciosa audiência. E agora, uma palavra de fé e confiança. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, e bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, 1, 2 e 3. A pergunta que fica é a seguinte: você se considera um bem-aventurado? Seus atos são irrepreensíveis e agradam ao Senhor? O seu caminho é um caminho reto? Um caminho que conduz a um lugar de paz, de conforto, de alegria? Você é daqueles que guardam os mandamentos e os estatutos do Senhor? Você é aquele que segue à risca o que as Escrituras Sagradas ensinam? Então você é um bem-aventurado. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Então você é uma pessoa que acredita na verdade. Porque Deus fez uma promessa e vai cumprir. Jesus Cristo, seu Filho, vai voltar para a ressurreição dos mortos e para a separação do joio e do trigo. E ele vai dizer para aqueles que estarão à sua direita: bem-aventurados, ouvinde a mim, bendiço do meu Pai, para ocupar a morada celestial. Para aqueles que estiverem à sua esquerda, infelizmente ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você quer ser chamado de bem-aventurados? Você quer ser chamado de filhos de Deus? Ou quer ser chamado de malditos e lançado no fogo eterno? A escolha é sua. A escolha não é minha, não. Não tem nada a ver com isso. A escolha é sua. Deus deixou 2 caminhos para você seguir. O caminho do bem, que é o caminho estreito, e o caminho do mal, que é o caminho largo. Cabe a você escolher o caminho que você quer seguir. Agora, lembre-se, Jesus Cristo vai voltar. Contra a sua vontade ou não? Porque é uma promessa feita pelo Pai e a última que será cumprida. Prepare-se, porque Jesus Cristo vai voltar. Nós agradecemos a você que nos tem enviado mensagem de estímulo, mensagem de conforto, para que este programa siga em frente. Graças a Deus, a audiência aumenta a cada dia. Isso não é mérito nosso, é mérito de Deus, é mérito do seu Espírito Santo. A todos vocês, muito obrigado pelas palavras de carinho, pelas palavras que vocês pronunciam quando encontram comigo, e por aqueles que ligam para nós, agradecendo pela existência desse programa. Aqueles que chegam a dizer que sentiu algo diferente durante o programa. Obrigado. Continuem escrevendo para o nosso programa. Faça uma mensagem de texto, mande para o Nilton. Ele vai colocar o seu endereço para você encontrar com ele, tá bom? Abaixo de Deus, vocês fazem o sucesso do nosso programa. E como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você
e toda a sua família. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Recebam um abraço carinhoso de todos nós que fazemos este programa. E até o próximo, se o Senhor nos permitir. Deus acima de tudo e de todos, e a família abaixo de Deus. Tchau, gente! Aquele abraço e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.